A palavra que eu vou ler hoje está em Marcos 6, eu vou ler o 38. E ele lhe disse: Quantos pães tens? Ide ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. A palavra de Deus fala que Jesus se retirou para um lugar distante e chegando lá, a multidão acompanhou, seguiram. E eram muitas pessoas, e só que estava entardecendo quando os discípulos vieram e falaram para Jesus: despeça, já está entardecendo, e para eles virem encontrar alguma coisa para comer no caminho. E Jesus falou: não despeça com a barriga vazia, sem comer. Eu estou falando, cogitando do meu jeitinho, né? E aí ele falou assim: nós vamos alimentar. Jesus falou, e os discípulos falaram assim: como alimentar uma multidão dessa? Para alimentar todas essas pessoas, precisa de 200 denários, precisava de muito dinheiro. E ali o lugar que estava também tinha dificuldade de comprar, é um lugar mais deserto. E Jesus falava: vai ir e ver quantos pães tem. E ele falou: tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus mandou todo mundo sentar em grupo de algumas pessoas, aqui, como fala aqui para frente. Jesus ordenou que sentasse em grupo sobre a grama, né? Sobre a relva verde. E ali Jesus multiplicou, todo comeram, a cerca de 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixe, pedaços de pães e peixe. O que eu vejo, né, nessa palavra maravilhosa que Deus deu para nós, como Jesus é grande, como Deus é Deus. E Jesus, eu estou falando agora de Deus, mas eu falo, a palavra fala de Jesus que multiplicou a primeira multiplicação de pães e peixe. E é para ver assim, quando nós às vezes deparamos com alguma situação na nossa vida, nós às vezes diminuímos a grandeza de Deus na nossa vida. Como esses discípulos falaram: não tem como. Como que nós vamos alimentar todas essas pessoas? Onde nós vamos comprar? Só para comprar precisava de 200 denários. Então é assim às vezes Deus fala assim, Deus dá uma promessa na nossa vida, a gente vê tão distante. Fala: mas eu não sou capaz, Senhor, como que eu vou fazer? Não, Deus fala assim: eu vou te levar em lugar distante. A gente vê tão difícil. Quando Deus falou para mim que o meu chamado não era 4 paredes, que Deus tinha um chamado para mim, que Ele ia me levar em lugares muito longe, que Deus ia usar a minha vida pela graça dEle, a misericórdia dEle, para mim falar da palavra de Deus, falar do amor de Jesus. E eu achava assim tão distante, porque eu, como falei para vocês já nos vídeos anteriores, que eu tinha muita dificuldade em falar, que eu era gaga, então eu tinha dificuldade em falar, e eu tinha dificuldade em falar com as pessoas. E hoje eu vejo assim que Deus me deu essa oportunidade hoje de estar falando do amor dele, ser um pouquinho do amor dele na vida das pessoas. Eu vejo assim como Deus fez na minha vida, mas eu continuo sendo humana. Como eu falei para vocês também num vídeo que eu conversei com meu tio, que é pastor, e ele falou assim: eu sinto dor, eu sinto medo, né? Eu sou humana, eu sou humano. Por mais que nós tenhamos uma vida linda com Deus, às vezes a gente acaba olhando, fazendo igual os discípulos, olhando para a circunstância. A gente fala: mas eu não consigo. Deus fala: vou honrar você nessa terra, né? Deus fala: Aí Deus dá direção para você ir comprar uma casa, que Deus mostra para você construir uma casa, e você vê tão distante. Como eu, que eu ganho hoje, não consigo. Aí Deus vai dando direção, vai mostrando, vai abrindo as portas e vai te honrando. Então eu vejo assim como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo, e nós temos que continuar confiando nesse amor. Quando nós lemos a palavra, fala se Jesus fez esse milagre, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 homens, ainda sobrou 12 cestos. Então é só Deus pode fazer. O que Deus, a gente vive muito o natural. Mas eu falo sempre assim: que o mundo espiritual é tão real, ou mais real do que o material aqui que nós vivemos. Então nós temos que continuar crendo, continuar fazendo nossa parte, Senhor, pedindo muita direção para Deus. A gente não pode fazer nada sem orar.
orar, pedir direção para Deus, para o Senhor mostrar o caminho. Quando está direcionada a Deus, Deus vai encaminhar, Deus vai direcionar, Deus vai trazer recurso, Deus vai usar pessoas, Deus vai abrir porta aonde você nem imaginava. Deus vai amolecer coração de pedra que você jamais achou que aquela pessoa poderia te ajudar. E Deus usa aquela vida para mostrar. Eu já passou essa situação na minha vida que eu pensei assim, eu acho que o mal vence o bem. Eu não pensei, mas assim, parecia tudo ali. Eu pensei assim, o inimigo quer mostrar que o mal vence o bem. Mas eu não creio. Eu creio que Deus é poderoso e maior que tudo. E aí Deus veio, mudou a situação e mostrou que o bem vence o mal. Então creia, a não ser que você está passando hoje, que você tem orado, que você tem buscado, creia que Deus é um Deus que faz milagre, um Deus da multiplicação, um Deus que usa quem Ele quer para te abençoar. Então continue crendo em Deus, fala, Senhor, eu não sei como fazer hoje, mas eu creio que o Senhor vai trazer providência, eu creio que o Senhor proverá na minha vida, eu creio que o Senhor vai abrir porta, eu creio que o Senhor vai multiplicar, e o Senhor vai me abençoar e vai me honrar. E creia que Deus vai te honrar nessa terra. Você vai viver o que Deus já falou para você, colocou no teu coração. Antes de nascer no teu coração, já nasceu no coração de Deus. Deus te abençoe.